Tudo bem, Boulos? Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Tudo bom, Dri? Tudo bom, Rovai? Um abração aí, satisfação estar com vocês de novo, satisfação estar com o público da Fórum aqui. Satisfação Grande é Boulos. Pode falar, muito bom te ter aqui. Aliás, num dia quente, né? Acho que assim, os astros resolveram colocar você nesse dia para poder analisar isso, porque, né, o MTST, se tivesse ido para Brasília, sob sua liderança, e feito 30 avos do que esses canalhas golpistas, terroristas, fizeram ontem em Brasília, muito provavelmente hoje, Boulos, a mídia inteira estaria falando disso sem parar, né? Teria um carro da PF na frente da tua casa, né? Estaria uma confusão dos diabos, né? E o que eu percebo é a naturalização desse tipo de ação. Eu estava aqui falando, antes de você chegar, Boulos, sobre o seguinte: tem que dar nome aos bois, na minha opinião. E assim, esse Anderson Torres precisa ir preso, porque ele é ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública, já nomeado, do Distrito Federal, ele que manda. Não teve um preso com nego tentando derrubar ônibus de cima de viaduto, aquele ônibus poderia explodir, causar um negócio horroroso, sem nego atacando a sede da PF. E tudo bem, Boulos. Enfim, desculpa o desabafo, mas é porque, assim, não é uma manifestação em nome de alguma coisa que nunca faz isso. É um ato contra o Estado democrático, praticado e organizado por gente de dentro do Estado. É quase como um autogolpe, né? Não, Rovai, é justamente isso. Eu acho que você começou muito bem aí o teu desabafo, que eu acho que é necessário, porque eu acho que é o sentimento de todos nós. Imaginem se fosse o MTST, se fosse o MST, se fosse o movimento social brasileiro fazendo metade do que eles fizeram ontem. A grita de terrorismo, de criminalização, daria. E veja, é impressionante o nível de leniência da própria Polícia Federal, da Polícia Militar DF. Eu vi imagens ontem de gente fazendo lá, queimando o carro, aparecia a polícia, ela jogava spray de pimenta e a turma continuava ali, não é? O cara que queimou o carro lá em Brasília, na frente do cara, e ninguém tomava nenhuma atitude de responsabilização, de criminalização. Ou seja, isso também, Rovai, vamos combinar, eles chegaram a esses atos mais, digamos, terroristas, como o de ontem, mas o estímulo direto, e aí não é nem apenas do Anderson Torres, o estímulo direto do Bolsonaro para essa turma, ele não é de hoje. Aliás, nesse fim de semana, o Bolsonaro abriu o Palácio do Alvorada, que não é a casa dele, é a residência presidencial da qual ele vai ser despejado daqui a 20 dias. Ele abriu o Palácio do Alvorada para que os bolsonaristas que estão acampados em frente de quartel e por aí vai, acampem lá dentro, no gramado da residência oficial. Então, o Bolsonaro está estimulando de forma direta esse tipo de ação. No fim do dia, eu acho que todo o debate sobre isso que aconteceu ontem, sobre outros episódios que possam acontecer daqui até a posse, ele vai se resumir daqui a pouco a uma questão que é a anistia ou a responsabilização dos golpistas, dos bolsonaristas, todos eles. Eu acho que nós não temos, olhando ainda mais o que teve ontem, não temos que hesitar num único momento em exigir, em trabalhar diuturnamente pela responsabilização criminal do próprio Bolsonaro e daqueles que estimularam
golpismo e fascismo no Brasil. Agora, e até a posse, né? Que isso não gera uma preocupação? Você acha que tem que mudar alguma coisa, ampliar os cuidados justamente por conta, né? São esperadas 250 mil pessoas. Não sei se eu caí aqui, vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Né? Sim. O que isso muda agora com o que aconteceu ontem no dia da diplomação? Qual que é a preocupação agora para a posse? Olha, Adri, eu acho que, de um lado, coloca uma pressão maior sobre a PM do Distrito Federal, sobre a própria Polícia Federal, sobre as Forças Armadas, para garantir a segurança da posse. Eu acredito, inclusive, que a banda séria da Polícia Federal, depois dessa situação de ontem, porque, aliás, para eles também é um ataque corporativo, né? Porque tentaram invadir a sede da PF. Eu acredito que essa banda não vai, nos próximos dias, responder à autoridade do Anderson Torres. Eu acho que a banda séria da PF, já vai se remeter ao novo diretor-geral e ao Flávio Dino como ministro da Justiça nomeado, para ter um papel também de ajudar a garantir a segurança da posse. Mas acredito também que os nossos movimentos sociais devem cumprir um papel, né, como cumpriram durante toda a campanha do Lula. É importante que se diga, né, o papel que a militância do movimento social organizado teve para garantir segurança, para garantir organização, deve também se expressar no dia da posse. Muito bem. Boulos, vamos mudar um pouquinho, virar a página, depois a gente volta mais para falar sobre isso, mas você está na transição, você está no GT de cidades. Eu acho que hoje tem o ato simbólico da entrega ao Lula, tem um encontro com todos vocês. Eu queria que você falasse para mim como foi, né, participar dessa transição, e aproveitar já também para te perguntar sobre a participação do PSOL no governo Lula. Eu mesmo aqui fiz uma fala dura, num Fala Rovaia aí recente. Me preocupou muito essa coisa de tirar o time de campo antes de ele entrar, perder por WO. Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu sei que você tem uma posição de que acha que deve participar, né? Mas isso vai ser decidido agora, dia 17, se não me engano. É isso. Olha, Rovai, primeiro em relação à transição, né? Assim, foi no grupo que eu estou, que é o grupo de cidades, o grupo técnico de cidades, mas também conversando em sintonia com os outros grupos técnicos. Eu acho que o que mais surpreendeu é que aquilo que a gente já sabia que era muito ruim estava pior ainda, né? A gente já sabia que o Bolsonaro tinha deixado uma terra arrasada. A gente já sabia da completa irresponsabilidade social do Bolsonaro e do seu governo. Agora, quando você olha e vê que o orçamento que eles deixaram previsto para 2023 não dava para manter as obras em andamento, que já são poucas, porque eles não iniciaram quase nada de novo. Não dava para manter as obras em andamento até o fim de janeiro. Quer dizer, o Brasil ia parar em janeiro com efeitos óbvios sobre desemprego, sobre o crescimento econômico e tudo mais. Aí você vê o grau de canalice e de responsabilidade, né? Ele fez um suposto pacote de bondades às vésperas da eleição, num vale tudo para ganhar a eleição, perdeu e deixou a situação de 23 catastrófica, né? Essa acho que foi a maior surpresa, que não digo surpresa, porque já imaginava que a situação era muito ruim, mas não tão ruim, né, que a gente viu na transição, e isso se demonstrou em todas as outras áreas, né? É impressionante. Você pegava, Rovai, na parte de moradia,
precisava de 1,6 bi para manter as obras em andamento. Eles deixaram 80 milhões no orçamento. Por isso que a PEC do Bolsa Família se tornou absolutamente imprescindível para o Brasil não parar em 2023. Né? Agora está no processo de discussão e aprovação na Câmara dos Deputados. É importante para o país, é importante, inclusive, que o campo progressista tenha a dimensão do que significa essa PEC. Essa PEC ela é essencial para que o Brasil não pare, para que o Lula tenha alguma margem de manobra de fazer investimento social, de cumprir as suas promessas de campanha, né, de aumentar salário mínimo, de minimamente garantir o dinheiro que o SUS precisa, que a educação pública precisa, de construir moradia popular. Sem essa PEC, trava tudo. Agora, em relação ao debate do PSOL, eu me expressei publicamente, inclusive. Primeiro, sim, eu acho que não há problema de um partido ter as suas diferenças internas, muito pelo contrário, né? A gente não pode se acostumar a uma perspectiva de pensamento único, ou pior, de partidos que não têm nenhum tipo de vida orgânica, que não tem militância, que não tem debate interno. Então, até aí, da mesma forma que o pessoal fez o debate se apoiaria ou não o Lula, né? E o nosso campo defendeu que apoiasse o Lula, ganhamos a discussão interna, e muitos dos que estão defendendo agora que o PSOL não componha governo são os mesmos que defenderam que o PSOL não apoiasse o Lula e lançasse candidatura própria, não compusesse sequer a frente ampla. E naquele momento, nós vencemos o debate interno, o PSOL apoiou o Lula, e eu acho que isso hoje está mais claro do que nunca, como era a posição acertada e a posição necessária para derrotar o Bolsonaro. Agora, eu acho que tem aí dois debates, vai. O primeiro e na minha opinião, a base, o mais decisivo, é se o PSOL vai compor a base do governo Lula, né? A base de apoio, de sustentação ao governo. Se os 14 deputados da Federação PSOL-Rede estarão na base de governo. Eu defendo que estejam. Isso não implica, é importante que se diga, você perder a sua autonomia numa votação, votar contra a sua consciência, não. Então é que o pessoal já declarou de forma acertada, declaração com a qual eu concordo, que não vai apoiar o Lira para a presidência da Câmara, por tudo que isso significa, né? Não vai votar contra o direito dos trabalhadores, isso está muito claro, né? Agora, compor a base do governo é um sinal de compreensão do que está em jogo nesse momento, que nós temos uma oposição bolsonarista raivosa, que ontem estava queimando carro, ônibus e tentando invadir a PF em Brasília, e que estar com o Lula para reconstruir o Brasil e para derrotar o bolsonarismo é o lugar certo para se estar na história, né? E eu acredito que o pessoal tomará a sua definição de compor a base do governo Lula, né, na Câmara dos Deputados, de apoiar o governo. Eu acho que esse é um ponto-chave. A composição de espaços no governo, de ministérios, de secretarias, enfim, o pessoal compor ou não um governo, né, eu também defendo que o pessoal esteja, porque o governo é um governo em disputa. É um governo onde há, de um lado, numa coalizão ampla, que reproduz a coalizão que foi utilizada para ganhar a eleição. Você vai ter setores de centro-direita, setores liberais, inclusive, nessa coalizão, e você vai ter setores à esquerda. Eu acho que o papel do PSOL é justamente puxar a agenda do país e a agenda do governo mais à esquerda, né? Você estando em espaços do governo, você tem mais possibilidade de fazer essa disputa, né? Então, acredito que o pessoal deva estar. A discussão nesse momento é se os movimentos sociais, o pessoal tem movimentos sociais que também atuam com o partido e tudo mais. É o caso da PIB. Você pega a Articulação dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, minha companheira de bancada, é cotada para ser ministra dos Povos Indígenas. Não faria qualquer sentido
O Lula vai criar um Ministério dos Povos Originários como uma reparação histórica, nunca houve no Brasil. Aí você pega a principal liderança indígena do Brasil e diz, não, você não pode estar no governo, você não pode ocupar esse espaço, não faria sentido algum. Eu acho que aí tem que se ver caso a caso, né, qual é o grau de participação. Agora, eu defendo que o pessoal esteja no governo, que o pessoal, sobretudo, esteja na base de apoio do Lula. Acredito que é a melhor posição para o partido e para a esquerda brasileira, é a melhor forma da gente ajudar o Lula a reconstruir o Brasil, sem perder a autonomia, a posição crítica do partido em qualquer momento que seja. A decisão vai ser agora no sábado, dia 17, na reunião do Diretório Nacional. Nós vamos buscar construir mediações para que o partido também não saia ferido para fora desse debate interno, mas eu confio que nós vamos chegar a um entendimento que colocará o PSOL ao lado do Lula no processo de reconstrução nacional a partir de 2023. Dri, não sei se você quer perguntar alguma coisa em relação a não, isso. Não, então, sobre essa questão, porque, por exemplo, amanhã a gente vai ter, deve ser amanhã, a votação da PEC da transição, né, que é a PEC do Bolsa Família, que tem sido aí discutido porque o Lira queria até esperar o julgamento do orçamento secreto e tal, e para o governo Lula é muito importante que essa PEC seja aprovada como foi no Senado, com pelo menos, né, os 2 anos, não conseguiram os 4 anos, mas sejam 2 anos de fora do teto esses recursos para os programas sociais, né, para o Bolsa Família. Como que lidar com esse tipo de negociação que não tem como não ser feita para que sejam aprovadas as medidas que o governo Lula defendeu, inclusive na campanha, né? Então, como lidar com essa negociação com o Lira? Porque o pessoal não apoiar a presidência do Lira, mas vai depender dele para aprovar os projetos. Então, eu queria que você comentasse um pouco como lidar, inclusive porque em 2023 você vai estar lá, né, tendo que negociar tudo isso para aprovação dos projetos. Dri, primeiro, eu não acho que era inevitável a reeleição do Arthur Lira. Eu acho que seria muito difícil, com a correlação de deputados da Câmara e da nova legislatura, inclusive, você ter a eleição de alguém de esquerda, né? Mas não precisaria ser... o Arthur ficou muito marcado, Arthur Lira, por essa articulação com o Bolsonaro, pela construção do orçamento secreto. Tem um simbolismo muito forte aí, né? E eu acho que eu compreendo que a articulação política do governo Lula tenha tomado essa opção, embora discorde, mas compreendo, de apoiar o Lira. Agora, essa opção, ela expressa aí uma necessidade eventualmente, uma perspectiva do governo de obter maioria junto com o Centrão, mas não acredito que o papel de um partido como o PSOL, que busca justamente puxar o debate político no parlamento e na sociedade, no próprio governo, mais à esquerda, eu acho que esse é o melhor papel que o PSOL pode cumprir, que o papel do PSOL seja simplesmente chancelar uma articulação como essa e dizer vamos com o Lira. Não acho, né? Eu acho que para você construir maiorias, é lógico que você vai precisar, basta olhar o mapa da Câmara, fazer diálogo com partidos de centro, centro-direita e com o próprio Centrão. O governo Lula precisará disso, né? E o PSOL, com a sua bancada, estará votando a favor a esses projetos, que são projetos que interessam ao povo brasileiro. Amanhã a bancada do PSOL votará a favor da PEC do Bolsa Família, né? Assim como votará ao longo de todo o governo dos projetos para a reconstrução do Brasil. Agora, existem pontos limite que eu colocaria para você: retirar qualquer tipo de direito dos trabalhadores, acordos que fortaleçam, sei lá a bancada ruralista, que também é gigante no Congresso. Aí daqui a pouco você está dizendo, não, para poder ter o apoio da bancada ruralista tem que aprovar mais agrotóxico e desmatamento da Amazônia. Não dá. Nós temos que estabelecer linhas divisórias aqui, nós temos que estabelecer limites. E eu acho que o papel do PSOL, inclusive, é ajudar a estabelecer esses limites, né? Eu acho que um desses limites é votar no Lira para a reeleição para a presidência da Câmara.
Ô Boulos, agora vamos fazer um cenário hipotético, né? A Sâmia, que é uma deputada que eu respeito muito, fez uma fala para a Folha de São Paulo dizendo: olha, já ganhamos, acabou, não tem esse papo não, nós temos maioria hoje, vamos botar o Boulos e o Juliano no bolso lá no dia 17. Lógico que ela não falou desse jeito, mas ela deu a entender que já ganhou o debate interno. Se vocês saem de fato derrotados disso, e esse setor do PSOL imbica para um posicionamento muito de oposição ao governo Lula, isso imagino que vai criar um grande constrangimento para vocês, né? Porque toda a construção política feita em 2022 foi no sentido de avançar, né? De ganhar com o Lula e imaginando que aquela vitória que vocês tiveram ali no debate interno não ia ter uma prova dos 9 logo antes da eleição, né? Ficou assim, olha, se você entra num barco, ganha com aqueles votos também, passa voto, mas recebe voto, né? Você, por exemplo, teve uma grande votação de petistas, eu conheço vários petistas que votaram em você, e na Sâmia também. E agora no primeiro momento sai falando, não, eu não sou oposição, não vou. Mas a gente sabe que a vida é dura, né? Porque vai ter problema no governo, vai ter dificuldade. E aí a dificuldade pode ir levando cada vez mais a uma posição de oposição cada mais raivosa, mais dura. E como fazer para ficar no mesmo partido ou ser minoria num partido com essas condições políticas? Deixa eu te falar, Rovai. Eu tenho o maior respeito pela Sâmia, é uma deputada muito combativa, companheira de bancada. Agora, a Sâmia, ela expressou uma opinião dela. A Sâmia também faz parte do grupo interno do PSOL que defendia que a gente não apoiasse o Lula, que a gente lançasse candidatura própria. E essa posição foi derrotada internamente. Então, deixa eu te dizer uma coisa de forma muito, muito clara e contundente. Não há nenhuma hipótese do PSOL aprovar no próximo sábado ser qualquer coisa parecida com oposição ao governo Lula. Não há nenhuma hipótese disso acontecer. A perspectiva é que o PSOL se coloque na base de apoio e sustentação do governo Lula, que a bancada parlamentar do PSOL faça parte da base do governo Lula formalmente. Essa é a perspectiva, né? E ao mesmo tempo, discuta, caso a caso, os espaços de composição e de atuação no governo Lula, né? Nesta questão, em relação ao governo, né, a espaços no governo, existe um grau de polêmica maior. Mas a questão de ser base de apoio, a perspectiva e a tendência é que se aprove isso no sábado. Então, nós não vamos chegar a essa situação hipotética que você apontou. A construção que nós fizemos no PSOL nos últimos anos, que foi uma construção de colocar o PSOL, né, ao mesmo tempo, com coerência com as suas bandeiras históricas, com a sua autonomia política, como um partido que representa e que resguarda as pautas mais à esquerda, com ligação cada vez mais forte com os movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, um partido que busca amplitude, que constrói a unidade, que não flerta com sectarismo político, com isolamento político. Esta construção seguirá acontecendo nesses próximos anos. Então, fique tranquilo que nós não chegaremos a uma situação dramática como essa. Muito bem, Dri. Várias pessoas dizendo, votei no Boulos, sou petista, votei no Boulos, sou petista. Tem muito... tem vários comentários aqui. Tem aqui perguntas, a Dione está dizendo, Lula sendo diplomado, não deixa o Bozo sem imunidade? Aí eu já queria... tem também vários, aqui a Pandora Boulos, você sabe que é meu próximo presidente? A Drone Nerd, imagina se fossem professores, exatamente, imaginem se fossem o MTST, né? E aí eu queria falar sobre o futuro do Bolsonaro, Boulos, o que você acha que está aí, que espera para ele?
né, depois do dia 1º? Eu acho que essa vai ser uma das grandes batalhas que nós vamos ter, Dri, porque vai aparecer gente, aliás, já aparece gente, a turminha do deixa disso, a turminha da anistia, dizendo, não, vamos, olha, agora para pacificar o país, deixa o Bolsonaro lá na dele, não tem que ter nenhum tipo de responsabilização, não precisa nem trazer a público esse sigilo de 100 anos, que é isso, ligação dele com a milícia, não mexe nisso, para quê? Né? A turma do deixa disso já começa a atuar. Eu acho que nós temos que ter um papel contundente, né, inarredável, de defender a responsabilização do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Né? O que passa por derrubar o sigilo de 100 anos, o que passa por tocar de maneira séria a investigação da relação dele, dos seus familiares, do escritório do crime com o assassinato da Marielle, né? O que passa por tocar de maneira séria as investigações que ele botou na gaveta, trocando o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, sobre a relação dos filhos dele com o rachadinho, com a milícia, né? Ou seja, porque sabe qual é a questão? E aqui não é uma questão de vingança, né? Se trata disso. Se trata de reparação e justiça, que, lamentavelmente, na gramática das transições brasileiras, fica em segundo plano. E depois a gente paga o preço por isso. Porque se o Bolsonaro faz tudo o que fez, não é tudo o que fez, sobretudo o genocídio na pandemia, que o Augusto Aras convenientemente deixou todos os resultados da CPI e os pedidos de criminalização, de indiciamento da CPI, na gaveta até hoje, da CPI da pandemia. Né? Se ele faz tudo o que fez e não acontece nada, você deixa uma porta aberta histórica para que isso se repita. Essa é a grande questão. Né? Se você não esconjura as feridas do passado, ele fica assombrando o futuro. Então, reparação histórica, justiça é absolutamente fundamental. O Bolsonaro e os bolsonaristas responderem pelos seus crimes é pedagógico para o futuro do país. E por isso, eu vou ser uma voz que vai trabalhar incansavelmente para a responsabilização deles. Boulos, tem outra pergunta aqui, falando um pouco de futuro... Pode falar. Ah, tá. Não, mas pode fazer, depois eu faço. Não, tem duas coisas que eu queria perguntar para o Boulos, né? Uma é sobre passado, né? Sobre o caso Marielle, mas que diz respeito ao nosso futuro. Quer dizer, isso será uma das bandeiras do pessoal dessa bancada, a investigação do caso Marielle. Eu estava até conversando com a Aniele aí, com o Freixo, esses dias. A gente assistiu a série, está assistindo, na verdade, não terminou. É muito impactante ver como tudo aquilo foi realizado, e essa investigação, que eu não sei se ainda é possível corrigi-la, mas ela foi muito mal feita, e isso levou até hoje a gente saber quem matou, mas não quem mandou disparar o gatilho. Né? Essa é uma coisa. E outra é a Prefeitura de São Paulo. Você foi candidato, teve 40% dos votos no segundo turno. Todo mundo que votou em você para deputado federal sabia também que isso poderia estar nos teus planos aí. Eu queria saber se você já está se colocando na rua aí, você já está conversando com os partidos, você já está se articulando. Como é que está o calendário eleitoral futuro do Guilherme Boulos? Vamos lá, Rovai. Em relação à prefeitura, veja, o que foi a eleição de 2020, que infelizmente naquele momento nós não conseguimos uma unidade do campo progressista, nós tínhamos 5 candidaturas do campo progressista. 5. Tinha a minha, a do Orlando Silva, a do Gilmar Tato, a da Marina Elou e a do Márcio França, porque o PSB faz parte também desse campo. Nós tínhamos 5 candidaturas, mesmo assim, em circunstâncias muito desfavoráveis, nós fomos segundo turno, travamos bom combate na eleição da capital. Eu acho que isso, obviamente, coloca a perspectiva de um desafio para 2024. E nunca escondi isso. Inclusive,
antes mesmo das eleições desse ano, o próprio Lula demonstrou o seu apoio público a essa candidatura, o mesmo fez o Luiz Marinho, a Gleisi, o Haddad, lideranças expressivas do PT, num acordo de uma construção de uma frente progressista para que a gente ganhe a cidade de São Paulo em 2024. Né? Nesse momento, Rovai, eu ainda não comecei as articulações para isso, porque saí da eleição do segundo turno para ir para agora, apoiando o Lula, apoiando o Haddad aqui em São Paulo, para ir para a equipe de transição, e os trabalhos se encerraram justamente hoje. Mas a partir do início do ano que vem, vamos fazer as costuras, vamos conversar com várias lideranças políticas do nosso campo, com lideranças dos movimentos sociais, para a gente começar essa construção. Né? Inclusive, tem hoje nos jornais uma declaração do Lula reafirmando de maneira categórica essa construção para 2024 e esse apoio contra qualquer ruído que surja. Então, estou muito confiante que a gente vai chegar com um time forte, né, com muita unidade, para ganhar a prefeitura da maior cidade do Brasil, porque a eleição de 24, ela é uma eleição de meio de mandato do Lula. Ela tem também um peso nacional muito grande, né? Ganhar as principais capitais brasileiras para o campo, que estará com a reconstrução do Brasil, vai ser essencial, inclusive, para impor mais uma derrota ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo, não nos iludamos, chegará com candidaturas e com candidaturas fortes para 2024. Né? Sem falar nas candidaturas de centro-direita, de direita tradicional, como é o caso do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que busca desesperadamente o apoio do bolsonarismo, como buscou de forma explícita já no próprio processo eleitoral, apoiando o Tarcísio e apoiando o Bolsonaro aqui em São Paulo. Então, eu acho que vai ser uma construção importante, mas ela começa a partir de 2023. Por enquanto, agora, a gente ficou focado muito no processo de transição. Muito bem, Dri, você falou que tinha alguma pergunta? Já temos que... Mas aí a gente já deixa o Boulos ir para a rua aí, que ele tem compromissos. O João pergunta: Boulos, estou buscando entender o socialismo, porque antes eu tinha receio, achava que a Venezuela não era exemplo. Qual livro você indicaria para começar? E tem a Sandra Gorni dizendo que Aras tem de ser empichado. A Avico, que é a Associação dos Familiares das Vítimas da Covid, tem abaixo-assinado para isso no Senado. O Claudinei Cirino diz: com fascista não tem acordo, cana neles. A Sandra Regina Alexandre manda um super sticker. E a Tida Caldas está chegando aqui, bem-vinda, nova membra da TV Fórum. Boulos, aí já aproveita então, deixa seu destaque final aqui para gente. Muito bom, Adri. Não, primeiro, essa coisa do impeachment do Aras, quer dizer, acho que vai ter o fim do mandato dele aí em 23. Eu acho muito importante que o Lula faça com muito critério a escolha para o Procurador-Geral da República ou para a Procuradora-Geral da República que vai assumir na sucessão do Aras. Né? Eu acho que fica o exemplo do que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Sobre socialismo, eu acho que, aliás, eu tenho visto uma geração bem jovem se abrindo para a discussão do socialismo novamente, né? Ou fazendo questionamento aos valores do capitalismo, fazendo questionamento a esse modelo de sociedade individualista, de consumismo extremo, de naturalização das desigualdades, de barbárie. Isso vejo nos eventos que vou, nas escolas, universidades, em eventos onde está a juventude em peso, tenho visto um interesse político e teórico cada vez maior pelo socialismo. Era o Alex, Drick, que fez essa questão? João, desculpa. E aí o João pede algumas indicações. Eu acho que ela tem vários âmbitos, né?
Eu acho que nós temos que, hoje, para além da perspectiva mais econômica, né, da teoria socialista, e aí nós temos o Marx, nós temos toda a tradição marxista, hoje nós temos livros do Piketty, que buscam atualizar o debate sobre o capital e sobre saídas anticapitalistas, socialistas nos dias de hoje. Eu acho que tem todo um debate ético do socialismo que é essencial que seja feito. Porque se uma coisa nós temos que reconhecer é que o bolsonarismo fez uma guerra cultural com muita eficiência nesses anos, né? O bolsonarismo, ele conseguiu traduzir as ideias e valores da extrema-direita para um público massivo. Ele organizou um movimento de extrema-direita capilarizado no Brasil. E eu acho que nós temos que, também, do nosso lado agora, uma vez também no governo, fortalecer uma disputa cultural na sociedade brasileira, uma disputa de valores na sociedade brasileira, para fazer o enfrentamento ao bolsonarismo e para organizar o campo do lado de cá. Você sabe, tem uma história que eu sempre conto, Dri. A minha companheira, a Natália, se formou no ProUni, em Direito, né? Na sala dela, em Direito, na faculdade privada que ela fez, assim, 90% da sala era prounista ou beneficiário do FIES. E a enorme maioria dessa mesma sala apoiou o golpe contra Dilma e votou no Bolsonaro em 2018, quando ela estava lá. Ou seja, vir com a política pública é essencial. Disputar também consciências, valores, visão de mundo também é essencial. Né? Nós não podemos deixar de fazer esse debate. Eu acho que esse foi um dos problemas, um dos limites que nós tivemos anteriormente. Então, essa disputa é muito boa. Depois, se o João... Tem muita gente hoje escrevendo sobre isso, falando sobre isso, em vídeos, nas redes, desenvolvendo teoricamente. Depois, se o João quiser deixar aí o e-mail ou qualquer coisa, a gente manda mais recomendações para ele. Mas, para encerrar aqui, Rovai, Dri, agradecer mais uma vez o espaço de debate aqui na Fórum. Acho que nós vamos ter, daqui até o dia 20, um momento de vigilância para garantir a posse do Lula e enfrentar esse bolsonarismo raivoso, violento e terrorista. E, a partir de 1º de janeiro, um desafio para a reconstrução do país. E te digo aqui mais uma vez, Rovai, a partir do tema que você levantou, é lógico que o pessoal vai tomar suas definições no dia 17, mas eu não tenho a menor dúvida de que o pessoal estará ao lado do Lula para reconstruir o Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Essa é a trajetória que o partido tem construído nos últimos anos, e essa é a trajetória que eu tenho confiança que vai sair vitoriosa no debate legítimo e democrático que o partido está fazendo. Muito bem, Boulos, obrigado aí pela sua generosa participação. Eu vou indicar aqui um livro, então, assim, eu acho que sempre quando o cara começa é bom ir lá nos primórdios, né? Tem o Manifesto Comunista e tem uma edição, eu vou pôr aqui uma propaganda da Americanas, aí você pode achar, talvez, no próprio site da Boitempo, um livro do Manifesto Comunista da Boitempo, que o Codiola organizou, e que, além do texto do manifesto, que é poético, bonito, lindo, retrata um momento e um tempo, mas fala para o futuro, você tem alguns especialistas ali debatendo isso aí. João, fica a dica do Rovai e depois aqui das dicas do Boulos. Boulos, meu amigo, tudo de bom para você, felicidade, sorte aí. Vamos à luta. Obrigada, Boulos. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Abração para vocês. Tamo junto.